Tá difícil ranquear o seu site no Google? Saiba que um dos critérios mais importantes é o tempo de permanência do leitor na página, porque essa contagem diz claramente para o Google o quão o seu site está sendo útil para as perguntas que os visitantes fazem até chegar nele. O meu nome é Ana Neves e no vídeo de hoje eu trouxe 10 super dicas para aumentar a retenção do público no seu site ou blog e, consequente, alavancar o ranqueamento. Vamos lá? O principal papel do título é ativar conhecimentos que o leitor já tem previamente para aumentar o interesse nele no assunto. Nos textos informativos, um bom título já antecipa qual o conteúdo dele. Se conseguir antecipar também qual vai ser a estrutura, melhor ainda. Se você quer fazer um blog post sobre como escrever melhor, divida em dicas e já informe isso no título. Por exemplo, 10 dicas para escrever melhor. Nesse caso, o leitor já vai ser previamente informado sobre do que se trata o conteúdo, como a estrutura dele e a quantidade de dicas. Dessa forma, o leitor já vai ser preparado para saber, ter uma ideia de como está a estrutura desse texto, quais são o número de dicas e o assunto dele. E aí ele vai ter mais vontade de ver até o final para conhecer todas as dicas. Já ouviu falar naquele ditado de que a primeira impressão é que fica? Então, queria te dizer, feliz ou infelizmente, que isso também vale para o seu conteúdo. A introdução, então, é um momento de despertar o interesse e captar a atenção do seu público. Uma boa dica para textos informativos é seguir o padrão jornalístico e responder as 6 perguntas essenciais: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Mas lembra que você ainda está na introdução, né? Não precisa entrar em detalhes sobre nenhum tópico agora. Você só tem que apresentá-los para o seu leitor. Agora, quem nunca leu um parágrafo imenso, gigantesco, sobre coisas confusas e quando chegou no final nem lembrava mais o que tinha no início? Pois é, totalmente desnecessário é esse erro muito comum, infelizmente, de criar frases enormes e sem utilidade para o entendimento do texto, que só vão confundir o leitor e distrair. Até porque a nossa memória imediata tem um limite. Se uma frase que foi iniciada não for completada o seu sentido muito em breve, provavelmente ela vai se perder e quando chegar a ver o restante dela, você já nem vai ligar uma coisa com a outra e entender o que ela quis dizer. E uma boa forma de limpar o texto desse tipo de problema é dar aquela revisada nos adjetivos e nos advérbios, que costumam gerar esse problema. Sempre você ver um que não tem a relação de causa e efeito, então você tira ele e o sentido da frase permanece, tira ele, não precisa estar ali. Tem muito redator por aí que tem dó de tirar as palavras. Tenha dó do seu leitor e não das palavras. Tem 2 tipos de redatores. O redator que quer facilitar a vida de quem vai ler o seu texto depois, deixa a leitura mais rápida e dinâmica. Aquele que quer atormentar o leitor, ele vai substituir termos simples por expressões robustas, para mostrar o quanto ele é inteligente. Expandir o vocabulário é algo muito bom, claro, mas também tem que maneirar ali na escrita do seu texto, porque você não quer que o seu leitor tenha que ficar pausando a cada frase para ver o significado da palavra que você usou lá no dicionário, né? Por exemplo, você entende o que essa frase significa sem olhar no dicionário? Nós, os nefelibatas, adoramos a maneira alambicada do ínclito presidente usar a língua. Entendeu? Nem eu. Agora, se a gente for traduzir, como ficaria? Nós, os escritores, gostamos da maneira pretensiosa com que o presidente usa a língua portuguesa. Agora entendi. Viu como fica melhor? Agora, evite intercalações quando não forem estritamente necessárias. Ah, mas o que são intercalações? São aquelas informações inseridas no meio de uma frase para complementar uma explicação. Quando são curtinhas, não tem problema, elas não atrapalham, até ajudam, na verdade, a entender o que está acontecendo ali. Agora, quando elas são muito extensas, o próprio sentido da frase pode se perder. Vou colocar um exemplo para a gente ver junto. Um exemplo de intercalação aceitável. Antes de qualquer ação de comunicação, é preciso conhecer o público e o seu perfil. Para isso, realize acompanhamentos próximos, como pesquisas, por exemplo, e entenda sobre seus gostos e preferências. E um exemplo muito longo. Em 1999, a Instrução Normativa 40 da Receita Federal, fruto do diálogo entre autoridades alfandegárias e museus, produtores culturais e empresas especializadas em despacho aduaneiro de bens culturais,
aperfeiçoou sensivelmente o processo de intercâmbio cultural do Brasil com o exterior. Notou alguma diferença? Muita, né? Agora, ambiguidade é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque pode dar problema. Inclusive, olha só essa notícia. O conteúdo da matéria mostra que o Danilo cogitou uma candidatura, mas o seu título leva a dois entendimentos completamente opostos. Gentili pode ser afiliado de Lula, Gentili pode ser oponente de Lula. Viu como a ambiguidade pode ser um baita inimigo do seu texto? Chover no molhado é uma boa expressão para a gente falar sobre redundância. Se o objetivo do texto é ser o mais claro possível, dinâmico e de uma leitura rápida, por que você vai colocar várias expressões que significam a mesma coisa? Para evitar isso, você precisa cortar expressões e adjetivos como encarar de frente, eixo central, sociedade como um todo, criar um novo modelo, prioridade absoluta, ter futuro pela frente, entre outros. As palavras trava-línguas confundem ou tiram a atenção do leitor. Então, sempre que possível, é bom substituir por duas ou mais palavras para simplificar a frase. Por exemplo, o Timor-Leste independentizou-se da Indonésia na década de 1990. O Timor-Leste se tornou independente da Indonésia na década de 90. Bom, passou por todos esses critérios e terminou de escrever o seu texto? Agora começa a segunda parte do trabalho, que é de revisão e edição. É importante você focar nas dicas que a gente deu hoje, especialmente aqui na revisão, para que na hora que você está escrevendo o texto, isso não vire um problema e não acabe atrapalhando a sua criação. O trabalho de revisão de um texto é como a construção e, na verdade, o acabamento de uma casa, depois de levantar as paredes e terminar o telhado. Já o trabalho de revisão de conteúdo deve focar no leitor para saber se esse texto está dinâmico, se ele está interessante, se a informação está organizada dentro dele, se a estrutura está boa e se está faltando alguma informação. Essas foram as dicas de hoje. Colocando elas em prática, você vai melhorar muito a qualidade da produção dos seus artigos para o seu blog e também vai atrair novos usuários que vão ficar muito mais tempo nele com esses artigos maravilhosos e agradáveis de ler. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos como esse e eu espero que você aproveite muito essas dicas aí na sua empresa. Bom, eu vou ficando por aqui e nos vemos de novo em breve.